Economia, mercado financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a reforma tributária e a reforma do imposto de renda não têm objetivo de aumentar a arrecadação. Luiz Arthur Nogueira, mais uma vez conosco para descomplicar a economia. Afinal de contas, os brasileiros correm risco ou não de pagar mais impostos? Bem-vindo. Tiago, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Sim, infelizmente nós brasileiros corremos o risco de pagar mais impostos. E o motivo é muito simples. O novo arcabouço fiscal tem uma meta para o ano que vem de zerar o déficit público. Ou seja, o governo não poderá gastar mais do que arrecada. Como o governo não toma nenhuma medida para cortar gastos, a única saída é aumentar receitas. E faltam 150 bilhões de reais para a conta fechar no ano que vem. E é atrás desse dinheiro que está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, por mais que o ministro fale que o objetivo final das reformas não é aumentar carga tributária, na prática é isso que vai acontecer. Tanto que o Congresso já avisou ao ministro que não vai votar a reforma do imposto de renda enquanto não for concluída a reforma tributária sobre o consumo. E aí o ministro está preocupado porque ele precisaria aprovar algumas medidas ainda este ano para que elas pudessem entrar em vigor no ano que vem, como, por exemplo, a tributação de lucros e dividendos. Como isso corre risco de não acontecer, o ministro Haddad quer enviar agora em agosto, junto com o orçamento, uma proposta para tributar fundos exclusivos, que são chamados fundos dos super ricos, dos milionários que não têm acesso para o restante da sociedade. E o ministro Haddad quer tributar também os chamados fundos offshore, são aqueles fundos que investem em ativos no exterior. Tudo, é claro, para aumentar as receitas. Ou seja, Tiago, como a conta não fecha e o governo não corta gastos, sim, nós brasileiros corremos o risco de pagar mais impostos. E como é que se comportou o mercado nessa quinta e já a expectativa para o fechamento da semana, Luiz? Olha, foi um dia positivo, Tiago. Depois da queda da quarta-feira, o índice Bovespa, conforme a gente vai acompanhar no gráfico, para quem nos acompanha por imagens, teve um dia positivo, uma alta de 0,45% aos 118.082 pontos, com destaque para a alta das ações da Petrobras e da Vale, que são as duas ações mais importantes. No acumulado do ano, a Bolsa registra lucro de 7,6%. O mercado aguarda agora no começo de agosto a reunião do Copom, que deve reduzir juros finalmente, e também a volta do recesso parlamentar para que a reforma tributária seja aprovada no Senado Federal. No próximo gráfico, a gente vai ver o mercado de moedas. O dólar subiu 0,37%, vendido a R$ 4,80. O euro caiu 0,24%, R$ 5,34. E o Bitcoin teve a mesma queda de 0,24%, vendido a 29.848 dólares. Tiago. É isso, Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan até mais tarde. Agora o giro com os nossos comentaristas. Temos aqui também Diogo Schelp, analisando as notícias desta sexta-feira. Ô Schelp, a reforma tributária tão esperada, tão discutida, agora que possa redundar em aumento de carga tributária, aí é inaceitável. Bem-vindo, Schelp. Bom dia, Tiago, Paula, Beraldo, bom dia a todos. Eu acho que o Luiz Arthur Nogueira fez a definição perfeita, né, com aquela característica didática que ele tem para explicar a economia. De fato, o que a gente vê é uma situação em que se busca o aumento de receita, o aumento de arrecadação, porque o governo não faz a outra necessidade, a outra obrigação, que é cortar despesas, né, tornar a máquina pública mais enxuta. Então, a gente tem esse risco, sim, de aumento de impostos e me preocupa, Tiago, especialmente o que vai acontecer com a classe média, porque a classe média é geralmente aquela faixa da população que é invisível às políticas públicas. Por quê? Porque as classes mais baixas, elas têm uma atenção necessária, justamente por serem mais vulneráveis, e acabam recebendo políticas públicas específicas, né? A própria distribuição do Bolsa Família, incentivos, créditos mais baratos e assim por diante. As classes mais ricas têm mais poder de lobby, mais poder de usar a sua influência para interferir em políticas que possam atrapalhar os seus negócios, atrapalhar a sua renda e assim por diante. A classe média não tem esse poder de influência e também não tem a atenção das políticas públicas que tem as classes mais baixas. Mas é a classe que muitas vezes carrega o país nas costas, que trabalha, paga os impostos.
E essa parcela da população pode ser prejudicada, sim, na reforma tributária, tanto na reforma sobre o consumo, porque a gente tem aí a questão dos profissionais liberais e assim por diante, quanto na próxima reforma, que é a reforma da renda, né? Pode ter aí, inclusive, um imposto progressivo que pode afetar mais essa parcela da população. Então é preciso ficar atento para isso e realmente a melhor solução, a melhor saída por enquanto é esperar acabar a reforma do consumo para só depois, sabendo o impacto que ela terá na classe média e na população em geral, fazer a reforma tributária da renda. Agora, Beraldo, nós vimos aí o Luiz Arthur Nogueira falar que falta pelo menos 150 bilhões de reais para fechar a conta para 2024. De onde o governo deve tirar esse dinheiro, Beraldo? Do nosso bolso, né, Paula? Bom dia, Schelp. O que acontece? O governo ele só pensa em arrecadação, né? Então, a reforma tributária, da forma que foi apoiada pelo governo, apesar de não ter sido uma reforma proposta pelo governo, ela já está aí flertando, segundo estudos que a gente viu, com 28% de carga tributária. Agora tem a reforma da renda, para aumentar a arrecadação a partir da renda. Eles querem tributar todo mundo. Já se falou, e aí isso está no ar aí, para as pessoas se acostumarem com a ideia de que haverá uma CPMF digital, que basicamente é você tributar o PIX. Então o governo está colocando na mesa todos os seus instrumentos de arrecadação para que ele possa não ter dinheiro para investir, porque não há um projeto de investimento conhecido desse governo. O que o governo quer é pagar a conta de uma máquina pública inchada. Lula declarou lá antes da campanha que o grande problema do Brasil era a classe média. Ele não conseguia entender por que a classe média tinha 2 televisões em casa, tinha 2 carros em casa. Ele declarou isso e agora ele está aí justamente incentivando a compra de carro, incentivando a compra de linha branca. É uma contradição permanente. Só que a gente precisa avaliar o seguinte: a classe média, o brasileiro vai pagar esta conta até um determinado limite, porque o Brasil se torna um país que não vale a pena. Cadê a segurança? Cadê a qualidade do transporte público? Cadê a qualidade da convivência urbana? Nós não temos no Brasil o básico, o elementar, mas a conta só aumenta. Então isso o governo vai acabar forçando as pessoas a viverem numa economia paralela, aqueles que não puderem ir embora do Brasil, porque o Brasil de fato vai ficar inviável.